Quando se monta um PC, geralmente você vai atrás e pegar a placa-mãe, o processador, as memórias RAM, a placa de vídeo, mas ninguém se lembra do SSD até ser necessário. Ninguém dá a mínima por SSD, pois ele raramente é o gargalo do PC. Enfim, sobra nada pro Betinha. Mas aliás, como funcionam os SSDs? E os HDs? O que haviam antes deles e como eles armazenam toneladas de gigabytes de dados, sendo que a RAM armazena tão pouco? Isso e muito mais iremos aprender já já. Olá meus manos e panas, aqui é o Neptune novamente. Dessa vez iremos falar sobre unidades de armazenamento, ou memória não volátil. Mas o que exatamente isso significa? Unidades de armazenamento. Primeiramente é necessário entender o que exatamente é uma unidade de armazenamento. Para resumir, é um componente feito para armazenar dados. A memória RAM é um exemplo desse tipo de unidades de armazenamento, e o SSD também. A diferença é que a RAM funciona armazenando dados de forma aleatória e temporária, coisas que serão usadas pela CPU e que sempre que é necessário, ou quando o PC é desligado, esses dados deixam de existir. Graças a isso, a memória RAM é considerada um tipo de memória volátil. Já o SSD, assim como NVMe M2, HDs, CDs, DVDs, entre outros, são considerados não voláteis, pois armazenam informações de forma duradoura e indefinitiva, podendo ser apagada apenas por ação do usuário. Além disso tudo, a RAM consegue todos os dados que estão armazenados nela justamente da memória não volátil, lendo o que está escrito nela e escrevendo isso para si, como o sistema operacional ou a foto de um gatinho. Outro fato importante é constatar que, comparado à memória RAM, as unidades de memória não voláteis são feitas de uma forma que sacrificam velocidade para conseguir maior capacidade, como por exemplo um pente de memória RAM DDR4 de 8 GB tem 8 GB e uma velocidade de leitura e escrita extremamente alta, na faixa de dezenas a centenas de gigabytes por segundo, enquanto um SSD SATA de 512 GB e consegue apenas 550 MB por segundo de leitura e escrita. A história do armazenamento digital. Voltando a muitos e muitos anos atrás, por volta de 1890, havia tecnologia de cartões perfurados para armazenar dados. Cada furo representava 1 bit, e a ausência desse furo representava 0. Foi uma tecnologia meio rudimentar, porém era o suficiente até certo ponto, permitindo a padronização pela IBM. Depois de uns anos, lá por volta de 1950, surgiu o padrão de armazenamento em fitas magnéticas, onde um cabeçote magnetizava um ponto da fita em direções específicas e a polaridade magnética desses pontos indicava o bit ser 1 ou 0. Por volta dos anos 50 a 70 foram usados discos rígidos para armazenar dados. Eles eram gigantes e comportavam apenas alguns megabytes de armazenamento. Surgiram junto com parte do IBM 305 HAMAC, o primeiro computador comercial a usar um disco rígido. Dos anos 70 aos anos 80 surgiram os disquetes, ou os também chamados flop disks, também inventados pela IBM, onde tinham seus padrões de 5.25 e 2.5 polegadas, e também tinham uma capacidade minúscula e eram suscetíveis a danos por campo magnético. Os HDs surgiram por volta de 1956 com aquele IBM 305 e foram popularizados e aprimorados até os dias de hoje. Funcionam com um disco ou múltiplos discos magnéticos girando em alta velocidade, com um braço mecânico cuja ponta lê os dados desse disco. De sua história de mais de 70 anos, se pode armazenar de megabytes a terabytes, com suas versões RPM, rotações por minuto, de 5.400, 7.200 e até 10.000. Tiveram na época os HDs IDE, um antigo padrão de cabos e barramentos de HDs, e os SATA, os atuais usados como cabo e barramento. Além de tudo, eles são relativamente baratos com sua relação de gigas por real gasto. Agora, a história dos SSDs, Solid State Drive, surgiram há anos atrás, por volta do ano de 1976, com Book Drive, um dos primeiros SSDs com incríveis 2 MB de armazenamento. No final da mesma década, Texas Memory Systems e Storage Tech desenvolveram SSDs baseados em RAM, para supercomputadores que exigiam velocidade superior a computadores convencionais. Em 1980 surgiu um tipo de memória flash criada pela Toshiba, que permitia que dados pudessem ser armazenados em uma unidade de armazenamento não volátil mesmo sem energia. Ainda na década de 90, Fujio Masuoka, o mesmo cara que criou a memória flash pela Toshiba, criou a Flash NAND, permitindo o armazenamento em massa com maior densidade e menor custo em comparação com a antiga memória flash NOR. Nos anos 2000, os SSDs foram massivamente produzidos, contribuindo para a queda do preço. Em 2007, os primeiros SSDs chegaram ao mercado consumidor. No início de 2010, a Apple pôs SSDs nos seus laptops MacBook Air, o que fez os SSDs ficarem significativamente mais famosos. Em 2011, surgiu o padrão NVMe, Non-Volatile Memory Module,
feito para aproveitar a alta velocidade do SSD junto com o barramento PCI Express, aumentando drasticamente a velocidade final de leitura e escrita em relação ao SATA. Hoje em dia é difícil encontrar pessoas que usam o HD como principal meio de armazenar seus dados. Quase todo mundo tem pelo menos um SSD para colocar o sistema operacional. Mas enquanto esses tipos de memória flash NAND, NOR, isso veremos no próximo tópico. Tipos de memória. Existem diversos tipos de memória para as mais diversas formas de memória não volátil. De diferentes memórias não voláteis, nós temos a ROM, Read Only Memory, a EEPROM, Electronically Erasable Programmable ROM, a Flash com suas versões NOR e NAND, e algumas mais raras como a FRAM, MRAM e ReRAM, que são usadas para ocasiões bem mais específicas, mas vamos destrechar tudo em detalhes. A primeira é a memória ROM, é a mais antiga de memória não volátil, era gravada permanentemente na fabricação e não podia ser alterada. Era usada em BIOS antigas, consoles e videogames antigos, etc. A memória PROM, Programmable ROM, que podia ser gravada apenas uma única vez pelo usuário e quando gravada não podia ser apagada. Era usada em chips e firmwares e microcontroladores de diferentes finalidades. A memória EEPROM, Erasable Programmable ROM, que podia ser apagada com luz ultravioleta e podia ser regravada. A memória EEPROM, Electronically Erasable Programmable ROM, que podia ser apagada e regravada sem UV. Era usada em chips e BIOS UEFI modernos, microcontroladores e afins. Possui capacidade limitada de regravações, porém é o suficiente para atualizações ocasionais. A memória flash que substituiu a EEPROM quando o assunto é chip de BIOS, que apaga e grava em blocos inteiros e acaba sendo muito superior aos seus antecessores, tanto que é usada em SSDs, cartões SDs, pendrives, memórias internas de celulares, etc. A memória flash tem primariamente dois tipos, a NOR e a NAND. A NOR tem células conectadas em paralelo, velocidade de leitura rápida em sequencial e aleatória, velocidade de escrita lenta, alto custo por gigabyte, baixa densidade de armazenamento por chip, armazenamento que vão de até algumas centenas de megabytes e é usado mais comumente para firmwares e microcontroladores. Enquanto a NAND tem células conectadas em série, alta velocidade de leitura sequencial e lenta e aleatória, velocidade de escrita extremamente alta, baixo custo por gigabyte, alta densidade de armazenamento, capacidades que vão de gigabytes a terabytes e seus usos são mais voltados para SSDs, pendrives, cartões SDs e por aí vai. Aproveitando que estamos falando sobre a NAND, precisamos falar também de suas variantes. A NAND é capaz de armazenar mais de 1 bit por célula, dependendo de sua versão, então vamos a elas. A SLC Single Level Cell, que é capaz de armazenar para si apenas 1 bit por célula, que faz ela ser bem mais rápida e longeva do que as outras, porém também bem mais cara. A MLC Multi-Level Cell, que é capaz de armazenar para si 2 bits por célula, que acaba sendo menos rápida, menos durável e mais barata do que a SLC. A TLC Triple Level Cell, que armazena 3 bits por célula, sendo ainda mais lenta, menos durável e mais barata. E a QLC Quad Level Cell, que armazena 4 bits por célula e é a mais lenta, barata e menos durável entre todas. Essas especificações sobre a capacidade de cada célula são importantes para saber a qualidade de um SSD e se ele realmente vale a pena. Um SSD que usa SLC é muito superior aos seus irmãos, mas também tem uma pegadinha nisso que deixa tudo ainda mais confuso, mas veremos isso mais adiante. Vale constar que os HDs, diferentes de todos esses, usam armazenamento magnético, usando magnetismo para escrever e ler os seus dados. No fim, todas as formas de memória não volátil, como Flash NAND, NOR, EEPROM, magnético, são a forma de estrutura física para armazenar os dados, todos os bits, todos os sistemas operacionais, todas as texturas e polígonos na unidade de armazenamento. Tabela de partições e sistemas de arquivo. As unidades de armazenamento têm muitos dados e esses dados precisam ser minimamente organizados. E uma das melhores formas de fazer isso é com partições. Partições são uma divisão, uma fatia do armazenamento total, assim como uma pizza é dividida para diferentes pessoas. Hoje em dia, como todo mundo usa o Windows, seu HD pode estar mais ou menos assim, com uma partição para boot, uma para o Windows, uma para recuperação de emergência, e a maior parte delas sendo para os seus arquivos e dados do seu PC. Sabendo disso, vamos destrinchar tudo com melhores detalhes. As tabelas de partições são a forma na qual as partições são organizadas e montadas. Elas delimitam onde uma partição começa e termina, além de também servir para guardar grandes quantias de dados. Os mais comuns são o MBR, Master Boot Record, que surgiu nos anos 80 e é bem precário para os dias de hoje por suas limitações e incompatibilidades, e o GPT, GUIT Partition Table, que é moderna, muito superior à sua antecessora, podendo comportar até zettabytes de dados.
Já os sistemas de arquivos são a forma na qual os arquivos dentro das partições são armazenados, além de seus dados como nomes, tamanhos, permissões, datas de modificação e etc. Dos mais comuns temos o NTFS, amplamente utilizado pelo Windows, o FAT32, que tem extrema compatibilidade, podendo comportar arquivos de apenas 4 GB, o exFAT, criado para armazenamento flash como pendrives, cartões SD, o ext2, 3 e 4, usados pelo Linux, e o APFS, pela Apple. Como analogia, podemos dizer que os dados são como livros e a tabela de partição são um tipo de estante que colocamos os livros, enquanto o sistema de arquivos são a maneira na qual organizamos os arquivos dentro da estante, seja eles organizados de maior para menor ou em ordem alfabética. RAID. A RAID, também conhecida como Redundant Array of Independent Disks, é uma tecnologia capaz de combinar 2 ou mais unidades de armazenamento. Quando um arquivo é gravado em RAID, ele não vai por inteiro para o disco. O controlador de memória divide esse arquivo em blocos, e a RAID decide para onde cada bloco vai e se haverá cópia ou paridade. Existem algumas formas de RAID, os mais conhecidos são RAID 0, 1, 5, 6 e 10, mas hoje veremos apenas 0, 1 e 5, pois são as mais fáceis de explicar. No RAID 0, Striping, os blocos são alterados entre cada unidade de armazenamento, tendo como exemplo um arquivo chamado ABCDEFGH. Em 2 discos de armazenamento, um dos blocos ficará com A, C, E e G, enquanto o outro disco ficará com B, D, F e H. Desta forma, em leitura, os discos trabalham ao mesmo tempo e cada um deles entrega metade dos dados. Com isso, a velocidade quase dobra. Enquanto a escrita, o processo em paralelo faz a escrita também aumentar. Porém, se um dos discos parar de funcionar, tudo será perdido, então não é muito recomendado para botar sistemas operacionais ou outras coisas importantes. Em RAID 1, espelho, cada bloco é gravado em todos os discos, de forma prática, espelhando cada dado. Assim temos A, B, C, D, E, F, G, H em ambos os discos, o que acaba sendo bom para a segurança, pois qualquer erro que aconteça em um dos HDs, o outro estará para regravar os dados perdidos. Em RAID 5, paridade distribuída, as coisas são um pouco mais complicadas, pois temos no mínimo 3 discos. Os dados são divididos e terá um bloco de paridade por stripe. Stripes, no caso, são um conjunto de blocos distribuídos pelos discos da RAID. Enquanto a paridade seria um cálculo matemático capaz de reconstruir dados perdidos. Esse conceito de paridade é meio complicado de se explicar em um único vídeo. Talvez num vídeo futuro, especialmente sobre RAID, eu explique melhor. Na RAID 5, a leitura é bem mais rápida e a escrita acaba sendo mais lenta, sendo ideal para servidores em geral. O cache. Assim como a CPU, os armazenamentos também possuem cache. No caso, uma memória de uso rápido e que, assim como a RAM, some quando são desligados do PC. O cache nos armazenamentos não voláteis são basicamente um truque usado para fazer tal armazenamento agir de forma mais rápida do que ela realmente é. HDs, por exemplo, muitas das vezes possuem cache em forma de DRAM, ou seja, um literal chip de memória acoplado no HD, que pode possuir entre 8 MB dos mais antigos até 256 MB dos mais recentes, onde desse chip de memória é uma velocidade muito maior que a leitura mecânica magnética do HD. No caso dos SSDs, há 3 tipos de cache, para eles os DRAM, os pseudo-SLC e os de controladora. O cache DRAM para SSDs são como os HD. Os SSDs podem ter uma memória RAM LPDDR para trabalhar em conjunto com o resto do SSD. O cache pseudo-SLC são usados para SSDs mais baratinhos aos mais caros, pois isso acelera a escrita, reduz latência e aumenta a vida útil. Elas fazem isso tratando certas células TLC ou QLC como se fosse uma SLC, usando apenas um dos bits de cada uma das células e ganhando bastante desempenho a curto prazo. No caso de pendrives e cartões SD, não há DRAM e o cache SLC é quase inexistente. Assim, eles usam muitas das vezes um cache de controladora, que é um buffer interno que coordena as operações entre o armazenamento. Com isso, a velocidade varia muito em geral e a qualidade costuma ser ruim, mas também acaba sendo relativamente mais barato que os demais. O cache de armazenamento é poderoso, porém limitado. Ele dá muito desempenho a curto prazo para a escrita e coisas pequenas e leitura repetida. Porém, quando fazemos operações pesadas de escrita, como isso de copiar e colar um jogo de 80 GB de uma pasta para outra, o cache definitivamente vai acabar, e a velocidade real vem à tona. Muitos SSDs que se dizem custo-benefício, com 550 MB de leitura e escrita, podem cair sua velocidade para um de pendrive antigo, enquanto SSDs mais robustos e marcas mais renomadas demonstrarão uma alta velocidade e confiabilidade. E finalmente mais um vídeo terminado. Eu estou trabalhando nesse vídeo, eu acho que há uns 2 meses, e eu estou enrolando muito.
Eu gostaria de falar pra vocês que eu tô tendo alguns problemas de saúde, mas que eu estou tentando voltar a ter frequência no canal, nos dois canais, pois agora que a atualização do Terraria tá chegando, eu tô mais animado para jogar Terraria. Além disso, eu tô tendo que fazer tratamentos psiquiátricos, psicológicos, e eu tô meio que tentando fazer alguma coisa da vida para ter algo pra fazer e ocupar a mente. Então eu acho que eu vou focar um pouco mais no canal e ter um pouco mais de frequência. Então eu acho que é isso. Muito obrigado pelo vídeo. Esse vídeo foi uma trabalheira de fazer. Eu tive que rushar muita coisa porque eu acabei passando mal, etc. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado por tudo e até mais. Boa sorte, gente.